Saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí de casa, bem importante para a sua aprovação, bem importante para a sua nomeação. Você que ainda não é inscrito no canal, clique aqui embaixo no inscreva-se, clique no sininho para que você consiga receber aí as nossas atualizações e você tenha aí o conhecimento necessário para ter um bom desenvolvimento em prova. Nós sabemos que você necessita da melhor preparação. Então conte aqui com a Qualis Concurso e com todos os seus professores. A nossa missão é ajudar você a realizar o seu sonho. E hoje, durante esse evento, nós vamos falar aqui de um assunto bem importante, eu vou colocar aqui no quadro para você acompanhar junto comigo, que é a aplicação de penalidades ao servidor público. Meu caro amigo, hoje nós não vamos aqui ver a letra da lei, tá? Eu trouxe aqui algumas disposições que são similares, tá? Porque eu quero que você entenda uma coisa. Vamos lá. Quando a gente fala de servidor público, nós podemos ter servidores no âmbito federal, servidores da União, nós podemos ter servidores no âmbito dos estados, nós podemos ter servidores no âmbito dos municípios, e veja bem que cada um vai ter um regramento próprio. Só que é claro que existem muitos pontos que são comuns, que são aí praticamente iguais, vamos dizer assim, né, nas mais diversas esferas. Existem servidores que são do Poder Judiciário, servidores do Legislativo, servidores do Executivo, podem ter um regramento diferenciado. Então eu preciso que você entenda isso, porque a aula de hoje ela é voltada principalmente para esses tópicos que são mais comuns, até para facilitar o seu estudo. Mas você precisa ter uma coisa em mente. Se você for prestar um concurso federal, você vai ter que ler a Lei 8.112. Ah, professor, vou prestar um concurso estadual. Então você vai ter que ler o estatuto aplicável àquele servidor, se for o Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, a Lei 10.261 de 1968. Se for um concurso municipal, por exemplo, um Tribunal de Contas do município de São Paulo, você vai ter que ler o Estatuto do Funcionário Público Municipal. É tudo igual? Não, não é tudo igual. Tem alguns conceitos que são bem parecidos, que são bem similares, mas não é tudo igual, tá? Existem algumas diferenciações que vão atender à especificidade daquele município, daquele estado ou da União, e aí é importante que você fique atento a isso e faça a leitura do que está previsto dentro do seu edital. Aconselho, é claro, acompanhe o nosso evento, porque isso vai facilitar o seu estudo. A ideia desse evento aqui é trazer alguns conceitos que são bem comuns aos mais diversos, só que é claro, não dá para o professor dizer também que é igual em tudo que é município, né? Porque só de municípios nós temos aí mais de 5.000 no Brasil. Então teríamos que ler aí os 5.000 estatutos de cada um dos municípios, de cada um dos estados, né? E não é bem por aí. Então veja, meu caro amigo, que a ideia é trabalhar com esses tópicos que são comuns, só que eu vou trazer algumas diferenciações para você também, porque essa questão de nomenclatura nem sempre é igual, ou o procedimento cabível, né? Vou te dar um exemplo. A depender aí da esfera que você está falando, pode ser sindicância para aplicar penalidade de 30 a 60 dias, outra esfera já não é cabível, você precisa do processo administrativo disciplinar, então isso acaba mudando um pouquinho. E aí você tem que tomar bastante cuidado quando você já estudou esse tema para um concurso e vai estudar para outro, justamente para você não confundir tudo isso, tá bom? Mas vamos lá, hoje a gente vai ter um bate-papo aqui bem bacana para ajudar você na sua preparação. Se você ainda não acessou o site, acesse o site da Qualis Concursos. É qualisconcursos.com.br. Lá você conseguirá obter a nossa agenda de eventos, tudo bem esquematizado para você conseguir encontrar os assuntos, os materiais que você precisa para estudo. Temos lá diversos materiais gratuitos para ajudar você na sua preparação. Nós sabemos que você necessita da melhor preparação, você precisa de um estudo de alto rendimento e para isso nós estamos aqui. O evento de hoje é um evento já mais curtinho, um evento mais rápido, tá? Até para que nós possamos ter tempo ali de nos dedicarmos também ali aos alunos, tá certo? Que compõem aí a equipe do Qualis Concursos, porque a gente está produzindo bastante conteúdo aí para ajudar vocês nessa preparação. Então vamos lá. Bom, hoje eu vou tratar com você então um pouquinho aí sobre a aplicação de penalidades relacionadas aí ao servidor público. Siga-nos lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, acesse o nosso site e inscreva-se aí no nosso canal. Bom, vamos lá então, meu amigo. A primeira observação que eu quero aqui fazer para você é que essa aula está sendo gravada, né? Falta um errinho aqui, né?
gravado, mas seria o correto, gravado aí, antes das alterações da reforma administrativa. Isso é importante por quê? Porque a reforma administrativa ela vai trazer ali algumas diferenciações, não é? Pelo menos o texto que está ali passando no Poder Legislativo, ela tem ali algumas situações que são diferentes deste momento em que o vídeo está sendo gravado. Né? Como a questão ali da alteração, da criação de uma nova categoria, vamos dizer assim, de servidores, né? Que não vão ter direito à estabilidade, que vão ter um vínculo um pouco mais precário. Tá? A ideia aqui não é fazer muita menção a essa reforma, nós temos, se você quiser saber um pouquinho mais, temos um vídeo aqui no canal do Qualis Concursos, onde eu, o professor Gustavo Musi e o professor Eduardo Nilman abordamos aí esse tema da reforma administrativa. Lá você vai conhecer isso com um pouco mais de profundidade, tá? Então esse vídeo está sendo feito aqui antes da reforma administrativa, então é claro que a partir do momento que a reforma estiver em vigor, algumas situações aqui vão ser um pouco diferentes, tá? Mas vamos lá então, vamos ver o que vamos estudar na aula de hoje. Bom, primeira coisa, a ideia aqui é tratar principalmente, né, meu amigo, da penalidade aplicável aos servidores, e aqui é importante que você fique ciente que nós vamos falar de servidores que ocupam cargos públicos efetivos ou ainda cargos em comissão. Por quê? Porque você pode ter o servidor público que tem um cargo efetivo, e quem é o servidor público que possui um cargo efetivo? É aquele que presta um concurso público, que pode ser de provas ou de provas de títulos, com prazo de validade de até 2 anos, prorrogável por igual período, não é isso? Então é aquele que presta concurso e após 3 anos de efetivo exercício, ele adquire o direito à estabilidade, desde que tenha ali uma avaliação positiva, uma avaliação satisfatória durante o estágio probatório, tá? A aula de hoje vai ser bem bacana, principalmente aí para também trazer algumas informações que uma grande parte aí da população acaba não tendo e que acaba achando que a estabilidade gera um direito para o servidor, que ele não perde o cargo dele por nada, e a gente vai ver que não é bem assim, tá bom? Vamos lá então, olha só. O servidor estável pode sim sofrer sanções, ao contrário do que se ouve por aí. Então é isso, meu amigo. O servidor público, por mais que ele já tenha adquirido a estabilidade, ele é obrigado a cumprir com determinadas normas. Tem leis que vão regular a sua atividade. Servidor federal tem a Lei 8.112. Servidor estadual, a gente vai ter que ver qual que é a lei que se aplica ao estado dele. Servidor municipal, a mesma coisa. Vamos ter que ler a lei que se aplica àquele servidor daquele município. Mais do que isso, muitas vezes, a depender do cargo que você está falando, você tem uma legislação específica. Pode ser que tenha uma lei regulando o cargo daquele poder naquela esfera de governo. Né? Tem leis por aí, por exemplo, que regulam, né, os servidores públicos do Poder Judiciário. Então você tem que ficar bem atento quanto a isso, tá? Não é uma regra geral aplicável a todo e qualquer tipo de servidor, tá? Existe ali algumas diferenciações. Mas sim, o servidor público estável pode sim sofrer penalidades, tá? Por quê? Porque a lei que vai regular o seu cargo vai dizer, servidor, o que você tem que fazer? Quais são os seus deveres? Ah, você tem que comparecer ao serviço. Ah, você tem que obedecer às ordens que lhes são dadas, as ordens manifestamente, né, legais, ou seja, só as que forem manifestamente legais, é que você não vai responder, não vai obedecer aquela ordem, e vai ter que representar contra a ilegalidade, a omissão, o abuso de poder, né? Você vai ter que comparecer ao serviço. Você tem também, servidor, além de deveres, você tem proibições. Aquilo que você não pode fazer, olha, servidor, você não pode comparecer embriagado em serviço, ou mesmo que fora de serviço de maneira habitual. Olha, servidor, você não pode praticar usura. Olha, servidor, você não pode fazer X ou Y. Então, a lei vai dizer o que o servidor tem que fazer, o que o servidor não pode fazer e como ele poderá ser responsabilizado em caso de descumprimento desses deveres, em caso de descumprimento dessas proibições. Mais do que isso, o servidor ele pode ainda causar dano, seja ao particular, seja ao erário público. Vou te dar alguns exemplos. Imagina um servidor público que trabalha com arrecadação e arrecada menos do que deveria de maneira dolosa, porque, por exemplo, sei lá, ele foi corrompido, praticou lá, né, algum ato aí genericamente falando de corrupção, vamos dizer assim, né, e aí ganhou dinheiro para não fazer o auto de infração como deveria.
Pode acontecer? Claro, é uma parcela mínima de servidores, mas a gente sabe que existem ali alguns desvios. E muitas vezes, não quer dizer que necessariamente seja por dolo. Imagina o seguinte, imagina o servidor que dirige ali um veículo da repartição, uma viatura, algo do gênero, e aí ele simplesmente se distrai, por exemplo. Olha lá uma moça, um rapaz bonito atravessando a rua, se distrai, vai, bate o veículo, ou vê um animal. Isso é comum, isso acaba acontecendo, tá? E um animal que eu digo, um animal mesmo, né? Uma capivara ali perto do rio, aí se distrai. Ou às vezes, não é nem por dolo ou culpa. E ele causa um dano a um terceiro ou a um patrimônio público. Quer um exemplo? Imagina o seguinte, imagina este servidor que dirigia um veículo e que já havia falado por diversas vezes para sua chefia que aquele veículo precisava de manutenção, que ele estava apresentando avarias, e mesmo assim o chefe falou, pega o carro e vai até lá. Aí imagina, acaba o freio, ele vai e se envolve em um acidente. Veja, ele não teve vontade de causar o acidente, ele não teve culpa porque não foi negligente, não foi imprudente, não foi imperito, pelo contrário, ele estava avisando que aquilo precisava ser feito, que a manutenção do veículo precisava estar em dia, contudo não foi observado esse dever por parte, né, do seu superior, por exemplo, e pode ter causado um dano a um terceiro. Então o exercício, né, o Estado, quando ele assume essa, vamos dizer assim, obrigação, né, esse dever, de regular a vida em sociedade, ele automaticamente está exposto a risco. Então ele pode causar-se, e causa muitas vezes, prejuízo às pessoas, à própria administração, ao erário público, e é claro, a gente tem que avaliar, né, o quanto há de responsabilidade do Estado. E aí você, inclusive, vai estudar essa questão da teoria da responsabilidade civil do Estado. Lembra? Responsabilidade objetiva, agente, nexo de causalidade, danos, elementos. Né? Aí você estuda a questão ainda da atenuação, da excludente da responsabilidade, as teorias, responsabilidade limitada, responsabilidade por dano nuclear, por dano ambiental, enfim. Tudo isso que não é o foco dessa aula, mas que são assuntos relacionados, assuntos importantes que você estuda dentro do direito administrativo, essa linda matéria que é o direito administrativo. Bom, então vamos lá. O servidor estável pode sofrer sim sanções, ao contrário do que se ouve por aí. Então, por mais que o servidor público ele tenha adquirido a estabilidade, ele pode sim sofrer uma penalidade, como por exemplo uma repreensão, uma advertência, uma suspensão. Em casos mais graves, ele pode sim sofrer uma pena de demissão. Então, se um servidor que pratica uma irregularidade e não lhe é aplicada a pena cabível, a gente não tem que culpar o regramento, porque no regramento existem mecanismos para que isso aconteça. Nós temos que averiguar por que isso não está sendo feito. Por que aquele órgão de controle interno, aquela corregedoria ou o chefe imediato não está adotando o procedimento cabível para instauração de uma sindicância, de um processo administrativo disciplinar, de um inquérito administrativo, enfim, para averiguar a responsabilidade daquela pessoa, para colher indícios de autoria, provas de materialidade, para colher essas provas necessárias. Então, é isso que nós temos que questionar, não é? Porque os mecanismos existem. Agora, se esses mecanismos não estão sendo colocados em prática, é o porquê nós devemos questionar, tá certo? Então, o servidor pode sim sofrer sanções. E aí, como o professor colocou aqui embaixo para você, olha só, a estabilidade não impede que o servidor público possa perder o seu cargo. Nós temos a pena de demissão, por exemplo, que é uma pena mais grave que pode ser aplicada ao servidor, demissão a bem de serviço público, em alguns casos ainda mais graves. Temos lá essas situações, né? Cargo em comissão pode ser exonerado, porque é um cargo de livre nomeação e exoneração. Tem a questão da destituição do cargo em comissão para situações mais graves. Então, meu amigo, veja que, é claro, o cargo em comissão não tem direito de estabilidade. Né? Ele não vai adquirir estabilidade, porque é um cargo em comissão. É um cargo de livre nomeação e exoneração, conhecido lá como os cargos ad nutum. Tá? Então, o fato do servidor ter a estabilidade, isso não significa que ele não vai perder o cargo dele. Não é isso. Então, se for adotado, se ele cometer lá uma irregularidade, uma falta administrativa, e aí a lei que regula o seu cargo vai dizer para nós quais são essas penalidades, vai dizer para nós
Como que vamos aplicar essas penalidades? Porque assim é um pouco diferente da iniciativa privada, é claro. Tá? O servidor não vai simplesmente chegar lá para trabalhar um dia e tá a carta de demissão dele lá. Não é bem assim. Tem que ser respeitado um determinado procedimento, tem que ser instaurado um processo administrativo, seja sindicância, seja o PAD, seja inquérito administrativo, enfim, para averiguar a responsabilidade daquele servidor. Porque é fato, meu amigo, que o servidor público ele está muito exposto. Como eu falei para você, quando o Estado ele assume essa prerrogativa de regular a vida em sociedade, ele precisa de pessoas que vão exercer essa atividade por ele. Tá? Inclusive entra aí aquela questão da teoria da imputação, que a gente considera como praticada pelo órgão e não como servidor aquele ato. Né? E aí entra a questão da teoria da responsabilidade objetiva justamente para fundamentar isso e tudo mais. Veja, o Estado precisa de agentes, o Estado precisa de servidores. E a grande verdade é que nós temos que sim dar alguns direitos, vamos dizer assim, não é dar, né, mas conceder, de certa maneira, um direito ao servidor para que ele consiga ter autonomia, para que ele consiga ter liberdade no exercício da sua função, no exercício da sua atividade. Caso contrário, meu amigo, pode virar assim uma bagunça. Se o servidor ele não tem direito, por exemplo, à estabilidade, a depender da carreira que nós estamos falando, isso pode ocasionar, sim, até mesmo um prejuízo para o Estado. Quer um exemplo? Vamos lá? Imagine o seguinte, imagine um servidor responsável por arrecadar impostos, um fiscal tributário, vamos dizer assim, de maneira genérica. Imagina que esse servidor ele é responsável por trazer o dinheiro para o erário público, fiscalizar se as pessoas estão pagando seus tributos corretamente ou não. Se você não concede a estabilidade para esse servidor, isso é um pouco complicado. Por quê? Porque imagina que um belo dia o seu chefe chega para ele e fala, olha, se você autuar essa empresa, você será demitido. E aí o servidor se vê numa situação aonde ele tem que autuar porque aquela empresa está errada, só que, ao mesmo tempo, ele precisa do ganha-pão dele para ele se sustentar, para sustentar a sua família. Ninguém quer perder o seu cargo. Até mesmo o trabalhador de iniciativa privada, não é? Ele precisa do seu trabalho também. Ninguém consegue viver sem dinheiro, ainda mais nos dias atuais, onde está tudo muito caro, essa é a verdade. Né? Então, veja, meu caro amigo, que a estabilidade é importante, não é para garantir ao servidor, mas é para garantir a independência da atividade daquele cargo. Porque, como eu disse para você, o chefe chega e fala, você não vai autuar aquela empresa. E aí o servidor se vê nessa situação, cumprir a lei ou manter o seu emprego. Olha que situação complicada. Então, claro, para algumas carreiras, talvez a estabilidade não fizesse tanta diferença assim, mas é algo importante. Você tem que avaliar com muito cuidado isso. Com muito cuidado, porque pode ensejar, sim, uma movimentação política, como a gente sabe que acontece, sim, inclusive tem aí muitos agentes políticos, muitas vezes, sendo condenados pelo uso da máquina pública em favor próprio, utilizando aqueles cargos em comissão para favorecimento próprio, para ir fazer passeata, para ir ajudar ele na propagação das suas ideias políticas, para fazer volume. Então, olha como é muito delicado você retirar a estabilidade do servidor. Tem que se tomar muito cuidado com isso, porque a estabilidade ela não dá a prerrogativa ao servidor de nunca mais ser demitido. Não. Não é isso. A estabilidade garante que a atividade seja feita de maneira imparcial. Garante que o servidor tenha independência no exercício da sua função. Então, é algo bem importante quando a gente fala em alcançar o fim público. Né? Afinal, o servidor público vai sempre ter que se dirigir ali a atingir o interesse público, o interesse da maioria, o interesse coletivo. Então, a estabilidade ela auxilia que o servidor consiga ter independência e autonomia para realmente defender o interesse público, ao invés de aproveitar, praticar, defender um interesse particular em confronto com o interesse público. Então, é essa a ideia, tá bom? Vamos para o próximo tópico aqui, olha só. Exoneração não é punição. Demissão, sim. Embora em alguns casos ela possa parecer que seja. Por exemplo, quando o servidor não é aprovado no estágio probatório. Bom, aqui você precisa entender isso, que é o seguinte, exoneração, isso eu já vi até questão de prova questionar isso. A exoneração, ela não é exatamente uma penalidade aplicável ao servidor público. Se você pega, por exemplo, a Lei 8.112,
que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Quando você lê lá das penalidades, acho que é o artigo 127, por aí, né? Vou dar uma confirmadinha na lei. Mas enfim, a lei vai falar quais são as penalidades aplicáveis ao servidor público e você não vai encontrar exoneração, porque exoneração não é punição. Quando a gente fala de demissão do servidor público estável, sim. A demissão, sim, ela é considerada como uma penalidade e vai ser aplicada em casos mais graves. E a gente vai ver um pouquinho aqui do procedimento, não com detalhes, mas vamos ver um pouquinho aqui do procedimento, tá? Então, exoneração, a gente não vai considerar ela como penalidade. Demissão, sim. Tanto que não existe demissão a pedido, vamos dizer assim, né? Se o servidor quer se desligar dos quadros da administração, o que ele pede? Ele pede exoneração, porque a exoneração não é uma penalidade. Mas, professor, no caso do cargo em comissão, ele pode ser exonerado mesmo que ele não queira, sim, mas não é considerado como uma penalidade. São cargos que não têm a estabilidade, entende? Então, a exoneração ela pode ser aplicada de ofício, nos casos de cargo em comissão, por exemplo. A exoneração pode ocorrer a pedido, quando o próprio servidor quer se desligar dos quadros da administração. Isso pode acontecer. Né? Imagina o seguinte, imagina um servidor que trabalhou ali durante alguns anos em um cargo público e aí pode ser que ele tenha, por exemplo, seja sócio de uma empresa que não havia conflito de interesses nem nada, né? Porque ele até pode ser sócio, dependendo da atividade, do cargo, se não houver conflito de interesses. Ele pode ser sócio ali de uma empresa, que ele não vai poder administrar, gerenciar, mas até uma atividade ou outra ele pode exercer ali dentro com uma certa moderação, né? Desde que não atrapalhe a atividade pública, desde que não tenha esse conflito, essa colidência de interesses e tudo mais. Mas aí ele pode, por exemplo, falar, olha, nossa, a empresa está dando tão certo que hoje eu estou tirando 3, 4, 5, 10, 100 vezes a mais do que eu tirava lá de subsídio, de remuneração dentro do serviço público. Ele decide, ele fala, olha, eu vou me dedicar à empresa então, que agora eu vou poder me dedicar full time, vou poder administrar, vou poder gerenciar, vou poder fazer mais coisas, a empresa vai crescer mais ainda. Pode acontecer. Pode acontecer. Né? Inclusive, dentro do mercado dos concursos públicos, acaba sendo bem comum. Né? Basta fazer várias pesquisas na internet que você vai identificar aí muitas pessoas que tinham lá cargos públicos e que acabaram pedindo exoneração para dar andamento ali em outras atividades e tudo mais. Né? Você vai ter diversos exemplos aí de professores e pessoas que acabaram passando por isso, né? Que optaram por isso. Então, a exoneração pode acontecer a pedido, sim. Então, guarda isso, que exoneração não é punição. A demissão, sim. Demissão é penalidade, demissão é punição. Exoneração, não. E aí eu coloquei para você, embora em alguns casos possa até parecer que a exoneração seja uma punição. Quando, por exemplo, o servidor ele não é aprovado no estágio probatório. Então, se o servidor não é aprovado no estágio probatório, aí ele pode sim ser exonerado, porque ele ainda não adquiriu a estabilidade e ele não preencheu os requisitos. E aí, claro, quais são o que é avaliado durante o estágio probatório, você tem que ver de maneira singular, cada caso é um caso. Por exemplo, no caso da Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, nós vamos avaliar a sua produtividade, nós vamos avaliar a sua assiduidade, nós vamos avaliar a sua disciplina, vamos avaliar a sua responsabilidade, a sua capacidade de iniciativa. Então, são alguns requisitos que serão avaliados durante o período do estágio probatório, que é justamente para a gente identificar se ele tem, vamos dizer assim, o perfil do cargo ou não. Na iniciativa privada você tem o período de experiência, né? Aqui no serviço público você tem esse período do estágio probatório, que é para a gente avaliar se realmente aquela pessoa ela tem que ser, tem que adquirir a estabilidade ou não, porque uma vez que ela adquire a estabilidade, aí o procedimento é um pouco mais rígido. Mas mesmo o servidor que está tendo um desempenho insatisfatório, por exemplo, é importante que você, durante o estágio probatório, o corrija. Porque a verdade é a seguinte, ninguém nasce sabendo. E na iniciativa privada é igual. A pessoa chega lá, ela vai começar, ela vai ter lá um treinamento, ela vai aprender o trabalho, vai muitas vezes errar, né? A gente sabe disso. Então precisa corrigir para que não adianta chegar lá, né, nos últimos meses do estágio probatório e falar, pô, você fez tudo errado, não sei o quê, não vai ser aprovado. Não é bem assim. Até uma questão de gestão de recursos humanos, né? Assim como na iniciativa privada, a empresa não quer muitas vezes demitir o funcionário, por quê? Porque investiu em treinamento, investiu na aquisição, treinou,
não é? Então, para ela é um prejuízo demitir, contratar outro, ter que começar do zero. No serviço público também vai ser prejuízo a gente fazer isso, por quê? Vai ter que abrir novo concurso, vai ter que treinar a pessoa, ela vai ter que aprender. Então é importante que haja essa correção de rumos, não é? Afinal, as pessoas precisam de orientação. Você não vai, por mais que você estude para um cargo público, isso não quer dizer que você vai passar no concurso e já vai saber tudo, já vai saber fazer tudo, sabe tudo que acontece no órgão, não é bem assim. Muita coisa você vai ter que aprender, vai ter que fazer um curso de formação, vai ter que aprender no dia a dia, vai ter que tirar dúvida com o colega, essa é a grande verdade. Por isso que precisa ser feita essa correção de rumos. Mas o servidor que não é ali aprovado no estágio probatório pode sim vir a ser exonerado, mas não confunda isso com penalidade. A exoneração ela não é considerada como uma punição, não é considerada como uma penalidade. Toma cuidado com isso, tá? Isso já caiu aí em algumas provas, eu já vi isso ser cobrado. Mas você que é meu aluno vai acertar uma questão como essa. Vamos lá. A penalidade, o modo de aplicação, pode variar de acordo com a esfera de governo e poder a que pertence o servidor. Realmente, tá? Como eu disse para você, municípios, nós temos muitos municípios no Brasil. Acredito que mais de 5.000 municípios no Brasil. Então veja, cada município tem um regramento próprio aplicável aos seus servidores. Às vezes esse regramento ele pode ser igual, por exemplo, ao federal. Muitas vezes não. Existem algumas diferenciações. Seja porque o momento em que aquilo foi feito. Você acha o quê? Que é tudo feito no mesmo momento, no mesmo ano, no mesmo dia? Não. Pelas mesmas pessoas? Não. Ou ainda para atender as mesmas necessidades? Também não. As necessidades do Sul não são exatamente iguais às necessidades do Nordeste, por exemplo. Né? São necessidades um pouco diferenciadas, são situações um pouco diferenciadas, né, devido ao território, devido ao clima, enfim, diversos fatores poderão impactar nisso. Algumas coisas, é claro, são bem comuns. Não importa se o servidor é do Sul ou se o servidor é do Nordeste, ele não pode praticar um ato de improbidade, por exemplo. Então, tem situações que são comuns, mas tem situações que atendem à peculiaridade daquela região, tá? Enfim, então tudo isso pode impactar. Por isso que a penalidade também, a gente tem ali um certo padrão quando a gente fala de penalidade. Então, normalmente, você vai ter lá a advertência, ou às vezes chamada de repreensão, tá? Que normalmente é um puxão de orelha por escrito, para situações que não são tão graves assim. Quando cabe, professor? Depende. Aí tem que ser avaliado o regramento aplicável a ele. Por exemplo, em alguns regramentos dizem, em caso de descumprimento de alguns deveres que não são considerados como tão graves assim, né, o descumprimento dele, aplica advertência. Suspensão. Suspensão é o famoso gancho. Não vai trabalhar e não ganha. Em situações como essa, por exemplo, tem alguns regramentos que dizem, em caso de reincidência na pena de advertência, aplica suspensão. Outros também dirão que, no caso de uma falta grave que não caracterize a pena de demissão, a gente aplica a pena de suspensão. Então, isso vai variar de acordo com a esfera de governo. Isso pode variar também de acordo até com o poder a que pertence aquele servidor. Como eu disse para você, existem algumas localidades que têm um regramento próprio a servidores do Poder Judiciário, por exemplo. Então, eles têm um regramento peculiar que muitas vezes é bem parecido com o regramento estadual do Executivo, enfim, mas tem algumas regras próprias. Então, por isso que você tem que analisar de maneira singular. É por isso que você tem que saber qual que é o concurso que eu vou prestar, qual que é o cargo, ver o edital. Normalmente no edital vai estar previsto esse regime jurídico único, a lei, o Estatuto do Servidor, e aí você tem que estudar com base nele, tá bom? E cuidado, hein? Como eu disse para você no início do vídeo, se você já estudou para alguma outra prova de concurso, tem que ler sim o Estatuto. Não é tudo igual, não. Toma cuidado, tá bom? Bom, de qualquer modo, será garantido ao servidor público o direito ao contraditório e à ampla defesa para aplicação de penalidades. Bom, isso porque a própria Constituição Federal fala, né, que nos processos judiciais e administrativos será garantido o contraditório e a ampla defesa. E quando a gente fala de aplicação de penalidades a um servidor estável, a gente precisa do contraditório e da ampla defesa. Agora, é claro, você aplicar lá, né, exoneração ao servidor de cargo, em cargo de comissão, não precisa por quê? Porque é um cargo ad nutum, é um cargo de livre nomeação e exoneração. Agora, quando a gente fala de aplicação de penalidades ao servidor que tem um cargo efetivo, a gente tem que garantir o contraditório e a ampla defesa justamente para que ele possa trazer para dentro daquele processo administrativo que se forma
as suas alegações. Será que aquele servidor não está, por exemplo, sendo objeto de perseguição? Acontece? Acontece. É sempre assim? Não, não é bem assim também. Não é sempre assim. Constitui exceção. Ainda bem que a grande maioria, a grande parcela de servidores faz um bom trabalho, né? Não tem muito essa questão de perseguição, de ficar ali querendo prejudicar um ao outro, mas às vezes acontece. Meu amigo, entenda uma coisa, o serviço público é composto de pessoas, e pessoas têm dos mais diversos tipos. Pessoas com boa fé, pessoas com má fé, pessoas que querem prejudicar o outro, pessoas que querem falar mal dos outros, assim como tem na iniciativa privada. Aposto que você já ouviu na sua empresa, aquilo lá puxou meu tapete, puxou o tapete de Beltrán. Você acha que no serviço público é diferente? Não, não é. Também é composto de pessoas. Só que é claro, ali, até devido a um processo mais rigoroso de seleção, como concurso público, a depender da carreira lá, a questão da investigação social, a produção de documentos, por ali você já elimina muitas pessoas. Mas isso não quer dizer que só vão entrar seres humanos perfeitos. Não, às vezes acabam acontecendo alguns desvios. Desvios mais leves, desvios medianos, desvios graves, desvios gravíssimos. Então tem que se avaliar. Por isso que a gente tem que possibilitar a ele o contraditório e a ampla defesa. Afinal de contas, se ele adquire a estabilidade, é porque a estabilidade é importante para o exercício da sua função, conforme eu já elucidei ali atrás para você. Então veja que para que nós possamos aplicar uma pena para que ele perca o cargo dele diante de uma falta administrativa, nós precisamos possibilitar a ele o contraditório e a ampla defesa. Tá? Até mesmo aquele servidor que não adquiriu a estabilidade durante o período de estágio probatório que vai ser exonerado, a gente tem que possibilitar ele trazer ali aos autos daquele procedimento as suas alegações. Afinal de contas, ele pode ter ali uma justificativa plausível e por aí vai. Vamos pensar o seguinte. Imagina um servidor. No Estatuto Federal, por exemplo, 8.112, fala do abandono de cargo. O abandono de cargo é quando o servidor falta por 30 dias consecutivos. Aí imagina que o servidor faltou por 30 dias consecutivos. E aí? No dia seguinte vai estar lá a cartinha dele de demissão? Não é bem assim. Não é bem assim por quê? Porque é o seguinte, meu amigo, pode ser que, por exemplo, e se esse servidor estivesse em cárcere privado? Tivesse sido sequestrado, por exemplo. Então ele ficou 45 dias em cárcere privado. Será que ele queria estar em cárcere privado, sendo sequestrado, sua família sendo chantageada? Eu garanto que não. Né? Então veja que é algo que fugiu ali da sua alçada. Então é meio complicado ele chegar no dia seguinte para trabalhar e tá lá a sua cartinha de demissão, não é verdade? Está publicado no Diário Oficial a sua demissão. Então a gente precisa possibilitar isso, precisa ouvir o servidor. E aí, numa situação como essa, ele vai se justificar, ele vai falar, não vim os 30 dias, por quê? Tá aqui, ó. Eu fui sequestrado, fui objeto ali de cárcere privado, tenho aqui o registro policial de investigação, o inquérito, enfim, cópias do processo, né? Numa situação como essa, ainda pode ser que nem tenha ainda um processo, uma ação penal, mas você vai ter registros ali policiais, ele vai comprovar o que aconteceu. Então, você precisa possibilitar isso, para que não ocorram injustiças, para que não ocorra liberalidade por parte do gestor público, por parte do administrador público, tá? Por quê? A verdade está aí para ser vista, né? Não quero aqui assumir uma ou outra posição política, mas a verdade é que basta você assistir aí um noticiário, basta você ler um jornal, basta você ver aí um noticiário qualquer que você vai identificar aí, você vai ver que existem irregularidades também na alta administração, né? Cargos considerados como os agentes políticos, né? Acaba acontecendo. Você não vê lá, né? Às vezes deputados, senadores, presidente envolvido em escândalos de corrupção e por aí vai. Então, é importante que você tenha e respeite esse procedimento, esses direitos do contraditório e da ampla defesa, justamente para que ele possa trazer as suas alegações e ele não seja objeto de uma certa liberalidade por parte da sua chefia, por parte do gestor, por parte do administrador público, por parte de agentes políticos. Tá? Então isso é importante. Vamos lá, vamos continuar aqui os nossos estudos. Eu trouxe aqui alguns exemplos para você aí de casa sobre quais penalidades o servidor público pode sofrer. Então nós temos lá, por exemplo, advertência, em alguns lugares chamadas de repreensão. Nós temos aqui a advertência e a repreensão, ela é o quê? É basicamente um puxão de orelha por escrito. Então a gente vai canetar, vamos dizer assim, no servidor. Né?
ele deixa de cumprir com o dever, ou pratica lá uma proibição, algo que não seja tão grave assim, e tudo isso vai variar, tá? De estado para estado, município para município, se é união ou não, enfim. A gente precisa ler o regulamento específico, mas aqui é para você ter uma ideia, né? E aí a lei vai dizer quando que aplica a advertência, a repreensão. Então, é como um puxão de orelha por escrito. Vai ficar registrado que ele sofreu aquela advertência. Se ele praticar de novo, aí pode ser que ele sofra uma penalidade mais grave, como, por exemplo, essa de baixo aqui, ó, que é a suspensão. Suspensão é o famoso gancho, não vai trabalhar e não ganha. Professor, por quanto tempo ele vai ser suspenso? Depende, vai ter que avaliar o regulamento específico. Normalmente, mas pode ter alterações também, normalmente a suspensão, ele pode ser suspenso por um período de até 90 dias. Normalmente também, a suspensão pode ser convertida em multa. E aí, ao invés dele não ir trabalhar e não receber, ele vai ser obrigado a ir trabalhar e tem um decréscimo no valor do seu vencimento por dia de trabalho. Então, normalmente os estatutos prevêem lá um decréscimo na base de 50% por dia de trabalho. Então, quando há conveniência para o serviço, a administração pública, aí, através dos seus representantes, poderá determinar essa conversão em multa. E aí o servidor é obrigado a ir trabalhar e aí ele tem um decréscimo no seu valor de trabalho de acordo com o período ali de suspensão que ele pegar, tá bom? Em casos mais graves, nós temos a demissão, né? Quando, por exemplo, o servidor ele comete o abandono de cargo, quando ele comete a inassiduidade habitual, que é quando ele falta muito ao trabalho durante o período de um ano, aí tem estatutos que vão falar em 45 faltas durante o período de um ano, alguns estatutos vão falar 60 faltas durante o período de um ano, então depende do regramento. Mas, quando ele falta muito, seja consecutivamente, ou seja, interpoladamente durante o período de um ano, realmente tem que ser aplicado ali, né? Isso é claro, faltas injustificadas. Porque a verdade é que o servidor pode faltar de maneira justificada. Imagina um servidor público que foi acometido por uma doença. A gente não teve o período da pandemia? Coronavírus? Aí você vai querer que o servidor trabalhe contaminado pelo coronavírus para contaminar outras pessoas? Para contaminar usuários que vão buscar o serviço público na administração pública? Não. Então, dá uma licença médica para ele, concede uma licença médica para aquele servidor. E aí ele vai faltar, mas não é de maneira injustificada. Então, a falta injustificada é aquela que não tem justificativa, que não pode ser abonada, que não pode ser de alguma maneira justificada. Tá certo? Tranquilo até aqui? Então, a demissão é uma situação grave, mas tem situações piores, como, por exemplo, a demissão a bem do serviço público. Professor, qual a diferença? A demissão a bem do serviço público, ela incompatibiliza o servidor para o exercício de uma função pública durante determinado período de tempo. Quando esse instituto foi criado, a demissão a bem do serviço público, foi criado, inclusive havia a previsão expressa em muitas leis que o servidor não poderia mais voltar ao serviço público. Só que aí você não enxerga uma certa irregularidade? Existe. Por quê? A Constituição Federal não fala que será proibida apenas de caráter perpétuo? E quando você fala que ele não vai mais poder voltar a ocupar um cargo público, você está perpetuando uma pena. Por isso que até mesmo algumas leis que são um pouco mais antigas e que ainda tem essa previsão de que o servidor não pode mais voltar a ocupar um cargo público, hoje o próprio Poder Judiciário vem relativizando isso para determinado período de tempo, para que aí ele possa vir a ocupar novamente um cargo público. Né? Tranquilo até aqui, é mais ou menos a ideia seguinte: todo mundo merece uma segunda chance? Sim, se você estiver apto para aquilo. Né? E a verdade é essa, estamos suscetíveis a erros, não é? Se você olha para o passado da sua vida, você fala, poxa, como eu faria diferente? Ah, teria guardado dinheiro. Ah, teria começado a estudar antes. Teria feito a faculdade X. Teria feito isso, aquilo. A gente acaba mudando o nosso posicionamento devido à maturidade que nós vamos atingindo. Então você acaba vendo as coisas de uma maneira diferente. E pode ser que o servidor, aquela pessoa que praticou um ato horrendo, vamos dizer assim, no passado, isso não quer dizer que ela não possa vir a mudar a concepção sobre aquilo, entenda o caráter hediondo da sua conduta, entenda que aquela conduta não foi uma conduta aceita, uma conduta praticável, e pode ser que ele mude o seu posicionamento. Então, essa ideia é justamente o que prega a Constituição Federal quando ela fala que a gente não vai ter penas de caráter perpétuo.
Então, por isso que essa questão da demissão bem de serviço público, hoje em dia, ela tem sido relativizada para que essa pessoa possa voltar a ocupar um cargo público depois de transcorrido determinado lapso temporal, tá bom? Nós temos a questão da cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Né? Aqui é cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. Né? Quando, por exemplo, o servidor ele praticou um ato que é punível com demissão. E aí ele foi aposentado e foi descoberto, por exemplo, é justo que ele continue aposentado se ele deveria estar demitido? Não, então tem que ser cassada a aposentadoria dele, assim como aquele servidor que está em disponibilidade. A disponibilidade é aquele instituto bem atípico, na qual você tem um servidor público que não possui um cargo público. Porque, por exemplo, o cargo foi extinto, e aí ele pode ficar em disponibilidade se não houver um cargo que ele possa ser ali alocado, que ele possa ser aproveitado. Então, se o servidor está em disponibilidade e nós descobrimos ali um ato que ele praticou na atividade que tinha que ser aplicada a pena de demissão e que ainda não ocorreu a prescrição, depois de instaurado o procedimento, ele poderá ter cassado aí sim a sua disponibilidade. Temos a destituição de cargo em comissão e a destituição de função comissionada. Função comissionada é aquela pessoa que ocupa, né, uma função comissionada. O cargo em comissão é aquele que tem um cargo em comissão propriamente dito, os cargos ad nutum. Então são penalidades, situações mais graves realmente, quando a pessoa comete ali uma falta administrativa, que pode configurar ou não uma falta penal, porque as responsabilidades elas são independentes. A responsabilidade civil ela é diferente da responsabilidade administrativa, que é diferente da responsabilidade criminal. Responsabilidade penal, existe relação? Até existe, em algumas situações. Mas elas são independentes. A responsabilidade civil, basicamente, de indenização, vamos dizer assim. A responsabilidade administrativa é relacionada ao cargo. Perder o cargo, ser suspenso, sofrer uma advertência. E a responsabilidade criminal pelos crimes e contravenções que ele praticar. Como regra, essas responsabilidades são independentes. Então ele pode ser inocentado em um e considerado culpado na outra. Só que tem algumas situações de comunicação. Mas, como regra, elas são independentes. Então aqui são apenas alguns exemplos. Pode até ser que você encontre outras penalidades a depender da esfera que você estiver falando. Município, estado, união, enfim. Pode ser que tenha ali um tratamento diferenciado, penalidades com uma nomenclatura diferente, mas que normalmente giram basicamente em torno dessas penalidades, tá? Veja que o professor colocou aqui para você. Para aplicação de penalidades ao servidor, deve ser instaurado um procedimento administrativo, normalmente chamado de sindicância ou processo administrativo disciplinar. Então, meu amigo, para a gente instaurar aqui, para a gente aplicar uma penalidade ao servidor, a gente precisa instaurar um processo administrativo que é essa sequência lógica de atos, tá? Justamente para que, dentro desse processo administrativo, nós possamos trazer as provas, ou da sindicância, nós possamos trazer as provas. Por que esse servidor está sendo acusado? Vamos ouvir ele. Vamos ouvir a pessoa que viu ele fazer aquilo. Vamos ver a filmagem. Vamos analisar outros documentos que possam comprovar isso. Então a gente precisa fazer essa coleta de provas e decidir qual a penalidade vai ser aplicável a ele. Então, como eu coloquei aqui para você, vamos lá, olha só. A gente instaura um procedimento administrativo. E aí esse procedimento administrativo também pode ter uma mudança de nomenclatura. A gente tem normalmente sindicância, processo administrativo disciplinar, só que a depender da esfera pode ter um nome diferente. Você tem a questão do inquérito administrativo. Você pega o Estatuto do Funcionário Público do município de São Paulo, por exemplo, ele fala que a sindicância ela vai ser um processo, vamos dizer assim, meio que preliminar ao inquérito administrativo. Então a sindicância serve para a gente colher provas, colher indícios de autoria, e aí se tiver que aplicar demissão, a gente instaura o inquérito administrativo. Agora, já a sindicância no âmbito federal, para a Lei 8.112, ela é um procedimento que vai servir para aplicar penas mais brandas, vamos dizer assim. Aplicar lá uma advertência, aplicar uma suspensão até 30 dias. Então, essa questão de nomenclatura não é tudo igual, não. Tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Por exemplo, tem alguns regramentos que dizem que para aplicar a pena de suspensão de 60 dias você precisa de PAD
Outros regramentos vão dizer que suspensão, independente do número de dias, você pode aplicar pela sindicância. Então tem que ficar atento com essa questão de nomenclatura e com essas regras que podem ser diferentes a depender da esfera, a depender do poder, a depender do regramento aplicável àquele cargo, àquela carreira, tá bom? Então vamos lá. Observação. Em alguns casos, a sindicância é peça preliminar e informativa do inquérito administrativo, devendo ser promovida quando os fatos não estiverem definidos ou faltarem elementos indicativos da autoria. O inquérito administrativo funciona como um processo administrativo disciplinar, possibilitando a aplicação da pena de demissão. Então isso é, por exemplo, o que acontece dentro do Estatuto do Funcionário Público do município de São Paulo. Lá está escrito que a sindicância vai ser essa peça preliminar e que vai servir como uma informação para o inquérito. E detalhe, hein? Isso pode acontecer no federal também? Pode, pode. Porque no federal, sindicância é para coisas mais leves e o processo administrativo para situações mais graves. E aí pode ser que seja instaurada uma sindicância, porque a princípio nós achávamos que seria uma penalidade mais branda, só que no curso das investigações daquela sindicância foi descoberto que tinha que ser aplicada uma pena de demissão àquele servidor, ou uma penalidade mais grave. E aí essa sindicância ela passa a ser também uma peça informativa do processo administrativo. Então tá vendo como às vezes a nomenclatura muda um pouquinho, mas o funcionamento ele é bem parecido. Tá? Tem que tomar cuidado com isso, tem que ter essa visão orgânica, principalmente você que já estudou para mais de um concurso, não pode confundir o que é aplicável para um vai ser exatamente igual para outro, não. O funcionamento muitas vezes mas essas nomenclaturas e algumas situações onde é cabível pode ter uma mudança aí e você tem que abrir o olho para não confundir isso em prova, tá bom? Além do que, em alguns casos, o processo administrativo é movimentado pela Procuradoria. Em outros, forma-se comissão para tal finalidade. Então depende do regramento. Né? Em alguns casos vai ter lá um procurador confirmado na carreira que vai dar andamento naquele processo administrativo, naquele procedimento disciplinar. Em outros casos, é formada uma comissão junto a alguns servidores e aqueles servidores vão dar andamento àquele procedimento disciplinar. Normalmente, as leis que regulam aquele cargo vão prever isso. Como que vai ser aplicada a penalidade ao servidor? Já vai ter lá a previsão. Vai ser procuradoria que vai no andamento, que vai presidir, vai ser uma comissão de servidores. Como que isso vai acontecer? Tá bom? E aí veja que normalmente o que acontece? Eles vão colher ali os elementos, vão dar andamento, vão fazer a oitiva das pessoas, vão analisar os documentos, vão ver as provas que o servidor pretende produzir, vão analisar todas essas situações, não é? Vão relatar ali tudo o que aconteceu e chega no final, depois que eles já ouviram tudo, viram tudo, eles vão dar um parecer conclusivo. Tá? Então eles vão dizer, olha, esse servidor ele é culpado ou ele é inocente. Então é feito lá um relatório. E aí esse relatório ele é encaminhado à autoridade competente. Por quê? A lei vai dizer quem é a autoridade competente. E isso normalmente tem variação. Para penas mais brandas, exige-se um nível hierárquico menor. Para penas mais graves, exige-se um nível hierárquico maior. Então, depende do que o servidor praticou, depende do que a lei determina. E aí a lei vai dizer quem é essa autoridade competente. Pode ser o governador, pode ser o prefeito, o presidente, ministro, secretário, enfim. Vai ter que se analisar aí a lei que está regulando aquele cargo. Mas a lei vai dizer quem é a pessoa competente para aplicar aquele tipo de penalidade, tá? E aí o que acontece? Quando chega no final, que eles fazem lá o relatório, eles encaminham a autoridade competente, e aí essa autoridade competente vai ler o relatório, vai ver o que aconteceu naquele procedimento administrativo e vai aplicar ou não a penalidade. Pode ser que ela entenda pela inocência do acusado. Fale, realmente é inocente. Ou pode ser que entenda que ele seja culpado. Tem que ser aplicada uma penalidade àquele servidor. Cada caso é um caso, não é? Então, veja, meu amigo, que essa autoridade competente ela é obrigada a concordar com esse relatório que é feito? Não. Não. Porque pode ser que o relatório tenha sido feito contrariamente à prova dos autos. Pode acontecer isso? Pode. Errar é humano. E às vezes alguns erros acontecem. Às vezes acontece.
Imagina que foi juntado um procedimento de um processo administrativo diferente do sujeito A dentro do sujeito B. Isso acontece? Acontece. Em processo judicial vira e mexe, isso acontece. Junta lá uma decisão dentro de um outro processo. Engano do servidor? Pode ser. Não necessariamente por dolo, tudo mais. É fato, meu amigo. Você lida com muita atividade no dia a dia, você está mais suscetível a erros. E a grande verdade é a seguinte. Olha, eu gostaria de conhecer um órgão público aonde tem excesso de servidor. Pelo menos falando de executivo e às vezes até órgãos ali do próprio poder judiciário. A grande verdade é que falta muito servidor. Falta muito servidor. E aí o que acontece? Os servidores ficam sobrecarregados, com muito trabalho para fazer. E meu amigo, não tem jeito. Como é que o servidor faz o impossível? Ele não faz. Não sei se você já passou por esse tipo de situação, até mesmo dentro do mercado privado. Dentro do mercado de trabalho, isso acaba acontecendo às vezes. Tem pessoas que estão mais sobrecarregadas e a verdade é que ela não vai conseguir fazer um trabalho tão bem feito porque ela tem tanta coisa para fazer que ela não consegue dar devida atenção para aquilo. Ela não consegue revisar, ela acaba tendo que ter um procedimento mais célere. Inclusive, isso é até um princípio aplicável à administração pública, na qual a gente vai cobrar do servidor o que é possível. A gente não tem como cobrar que ele seja o super-homem, né? Que ele trabalhe 24 horas por dia ali na repartição e não descanse. Não é bem assim. Né? Ele é um ser humano como você, como eu, como todos, e tem direito à dignidade da pessoa humana, tem direito a férias, tem direito a um horário de trabalho. Então, entenda que é algo complexo mesmo, não é algo tão simples assim. Então, veja, meu amigo, que a autoridade competente ela pode decidir contrariamente ao que está descrito no relatório. Quando, por exemplo, for contrário, o que for decidido no relatório for contrário à prova dos autos. Então a autoridade competente enxerga que o servidor tem que ser absolvido e no relatório está dizendo que ele tem que ser culpado, ou ainda vice-versa. Só que aí é claro que essa autoridade competente ela vai ter que decidir de maneira fundamentada. Porque a verdade é a seguinte, quem está por dentro de tudo que aconteceu é, por exemplo, aquela comissão processante. Ela que ouviu, ela que viu as provas, ela que viu tudo. A autoridade competente está pegando tudo mastigadinho. Então, em teoria, quem tem mais base para opinar realmente acaba sendo aquela comissão processante, o presidente ali daquele procedimento, enfim. Então, não vou dizer que a autoridade competente não sabe o que está acontecendo, porque ela vai ler tudo, né? Ou pelo menos deveria ler tudo o que está ali acontecendo. Mas ela não tem um domínio tão grande quanto aquelas pessoas que processaram todos aqueles atos, que ouviram um por um, que viu a pessoa sendo ali questionada, viu ela titubear, viu ela ter ali alguns atos, enfim, né? Viu as provas, viu filmagem, viu documento, entende? Então ela acaba tendo uma propriedade maior. Então, por isso que normalmente acaba sendo seguido o que está no relatório. Mas isso não quer dizer que a autoridade competente é obrigada a concordar com aquele relatório. Mas se ela discordar, ela vai ter que discordar de maneira bem fundamentada, até para se esquivar de quaisquer responsabilidades. Tá bom? Então é isso que eu coloquei aqui para você. Olha só. Em alguns casos, o processo administrativo é movimentado pela Procuradoria ou, em outros, forma-se comissão para tal finalidade. Ao final dos procedimentos é feito um relatório, conclusive pela inocência ou absolvição do servidor, e encaminhado para a autoridade competente para a decisão. Esta, por sua vez, poderá concordar com o relatório e assim este irá ser parte integrante da decisão, ou discordar de maneira fundamentada. Então, quando ele concorda com o relatório, o que acontece? Aquele relatório vai fazer parte da decisão. Então, se ele aplicar lá uma pena de demissão, né, o relatório vai fazer parte daquela pena de decisão, daquela pena de demissão, né, vai fazer parte integrante daquela decisão, porque ele concordou com o que ali está previsto. E, inclusive, é aceito pelo judiciário essa concordância sem que ele tenha que transcrever tudo que está lá no relatório, não. Ele pode dizer que concorda ali com o que ficou descrito dentro do relatório, e aí o relatório passa a ser parte integrante daquele ato. Compreende? Então é uma questão de economicidade, para que a gente consiga atingir a eficiência, tá? Que é um dos princípios aí que vão reger a administração pública. Tá gostando? Deixa o like aí, hein? Vamos lá. Lembrando que normalmente o processo A, professor, às vezes troca uma letrinha aí pela outra, mas vamos lá. Lembrando que normalmente o processo administrativo poderá ser sobrestado para aguardar decisão do processo penal. Bom, o que acontece, meu amigo? Entenda uma coisa.
como eu falei para você, as responsabilidades, elas como regra são independentes. Contudo, existe uma certa comunicação em algumas hipóteses. Quando, por exemplo, há negativa de autoria ou inexistência do crime. Então imagina que o servidor está sendo acusado por um ato que também configura crime. E aí, houve ali um inquérito, houve uma ação penal, o Ministério Público, sei lá, por exemplo, ofereceu denúncia em casos de ação pública condicionada ou incondicionada e teve representação, enfim. E aí houve um processo. E aí dentro do processo o juiz disse, olha, muito embora tenha havido denúncia e tudo mais, por todas as provas que estão aqui, esse servidor não foi esse o autor do crime. Não foi ele. Então, a negativa de autoria, não foi ele o autor do crime. Ou ainda, inexistência do fato. Quer dizer, não houve crime. Então, o juiz pode, identificando essas duas hipóteses, negativa de autoria ou inexistência do fato, o juiz vai dar uma decisão de absolvição. O juiz do processo penal vai julgar crimes e contravenções. E aí, normalmente, essa decisão impacta no processo administrativo. E aí, se o servidor já foi demitido, ele tem que ser o quê? Reintegrado. Então, até por conta disso, que o processo administrativo ele pode ser sobrestado, ele pode ser suspenso para aguardar decisão judicial, como regra, tá? Para que seja guardada essa decisão judicial, até porque se demite aqui e depois ele é inocentado ali, meu amigo, olha que ele vai ter que voltar e olha o trabalho que vai dar isso. Então, por isso que o processo pode ser suspenso para aguardar essa decisão do processo penal, por exemplo. Tá bom? Para aguardar a decisão judicial. Reintegração. A reintegração ela vai ocorrer quando o servidor conseguir anular, por uma decisão judicial, aquela penalidade de demissão. Então ele vai ter que voltar para o cargo que ele tinha e ele vai ser ressarcido de todas as vantagens que ele deixou de receber. Então imagina um servidor que foi acusado, por exemplo, de peculato, e aí foi aplicado a ele uma pena de demissão dentro do processo administrativo, e aí ele ficou super revoltado, ele falou, não pratiquei nenhum crime, não pratiquei esse peculato, e aí entrou com uma ação no Poder Judiciário para comprovar que ele não tinha feito aquilo. E aí pode ser que o Poder Judiciário realmente diga, olha, você realmente não existiu esse fato criminoso. Não, ou o crime nem existiu. E aí ele tem que ser reintegrado ao cargo que ele tinha anteriormente. Isso nós estamos falando do servidor que tem um cargo público efetivo, né? Porque cargo em comissão é outra história. Aqui é o servidor público que ocupa um cargo efetivo, tá bom? Então a reintegração é isso, ele vai voltar para o cargo que ele tinha e ele vai ser ressarcido de todas as vantagens que ele tinha. Professores, se o cargo dele estiver ocupado, não interessa. Quem está lá, sai. E aí, quem está lá e sai, acontece o que com ele? Ou ele é reconduzido, ou ele é posto em disponibilidade, detalhe, hein? Sem direito à indenização. E tem que ficar esperto com esses detalhezinhos que as organizadoras normalmente exploram em prova, tá? Vamos lá. Via de regra, será absolvido no processo administrativo o servidor que, inocentado no processo penal pela negativa de autoria e inexistência do crime, falta de provas não. Quer dizer, como eu disse para você, se houver uma decisão no processo penal que identifique a negativa de autoria, ou seja, não foi ele o autor, ou inexistência do crime, do fato, ou seja, não houve crime, ele tem que ser inocentado também no processo administrativo. E isso é um dos fatores que vão fundamentar a possibilidade de suspensão do processo administrativo. E aí eu quero que você fique bem atento a uma coisa. Como eu destaquei aqui para você, e você que é meu aluno vai gabaritar uma questão como essa, olha o finalzinho aqui, ó. Falta de provas, não. Então, se ele é absolvido no processo penal por falta de provas, isso não quer dizer que ele vai ser absolvido no processo administrativo, hein? Cuidado! Cuidado! Muita organizadora coloca a questão da falta de provas. Mas você que é meu aluno não vai errar uma questão como essa, hein? Bom, ainda trouxe uma observação aqui para você que é o entendimento do judiciário, tá? Lembrando que ele poderá ser responsabilizado pela falta residual. Faltou aí a falta, né? Lembrando que ele poderá ser responsabilizado pela falta residual não apurada em sede de processo penal. Por quê? O que acontece? Às vezes no processo penal, eles identificam lá a negativa de autoria ou a inexistência do crime. Só que não quer dizer
que eles apuraram toda a responsabilidade administrativa do servidor. Porque ali no processo penal eles não estão tão preocupados em apurar a responsabilidade administrativa do servidor, eles estão preocupados em apurar a responsabilidade por crimes e contravenções. Mas nem toda falta administrativa configura crime. Algumas sim. Algumas sim. Algumas vão configurar tanto a falta administrativa quanto o crime. Agora, outras não necessariamente. Por exemplo, crimes contra a administração. Peculato, por exemplo. Sim, vai configurar tanto uma falta administrativa quanto um crime. Só que não necessariamente. Não necessariamente. Quando o servidor deixa de agir solidariamente ou tratar as pessoas com urbanidade, não quer dizer que necessariamente vai configurar crime. Mas isso não quer dizer que isso não configure uma falta administrativa. Então, muitas coisas não serão apuradas em sede de processo penal, porque ali não é o rito, ali não é o procedimento cabível para ser verificado aquilo. Então, por mais que aquele servidor tenha sido absolvido pela negativa de autoria, pela inexistência do fato, isso não quer dizer que ele não vai sofrer nenhuma responsabilidade no processo administrativo. Não é bem assim. Ele vai ter que ser absolvido no que tanja a questão, né, que foi apurado em sede de processo penal. Agora, se tem situações que não foram apuradas em sede de processo penal, mas que configuram ilícitos administrativos, faltas administrativas, ele pode sim sofrer uma penalidade dentro do processo administrativo pelo fato de que o juiz não analisou aquilo. Compreende? E é justo, né? É justo. É justo por quê? Porque o juiz não analisou aquilo, mas ele cometeu uma falta, ele tem que ser responsabilizado por aquilo. Então, fique esperto, entendimento do judiciário que o professor traz aqui para te ajudar a gabaritar um tema como esse, hein? Além do que, é possível a aplicação de medidas assecuratórias, como recolhimento de armas, algemas, afastamento da atividade, exercício de atividades exclusivamente burocráticas, entre outras. Essas são as denominadas medidas assecuratórias, que são medidas para garantir que, por exemplo, o servidor não influa nas investigações, que ele não ameace testemunhas, que ele não suma com provas. Então, para evitar que ele afete uma decisão justa daquele procedimento, pode ser aplicável uma medida cautelar como essas medidas assecuratórias, para evitar que ele influa, que ele tenha influência no resultado daquele procedimento. Então, podem ser adotadas medidas como essa. Só que, normalmente, essas medidas assecuratórias vão viger durante determinado período de tempo. Até o afastamento da atividade mesmo. Durante determinado período de tempo. Então, não é ad eterno, enquanto o processo durar, independente de quanto tempo seja, até porque esses procedimentos têm prazo também para acabar. Só que, não quer dizer também que se o procedimento demorar um tempinho a mais, necessariamente causa nulidade dele. Não é bem assim. Não é bem assim, porque às vezes algumas coisas acabam demorando mesmo, por N fatores. E até volto ao que eu te disse lá atrás. Até mesmo pela ausência de servidores, pela carência, pela falta de servidores que nós temos em muitos órgãos públicos. E aí não tem como eles darem conta de tudo aquilo. E aí é complicado, não tem como responsabilizar o servidor por isso, né? Se ele está fazendo tudo que é possível. Então, é um raciocínio que você tem que ter com muita calma e tem que analisar de maneira bem única mesmo. Cada caso é um caso. Tá? Então podem ser colocadas algumas medidas como essas. Tá? É possível que para a aplicação da pena de demissão por abandono de cargo ou inassiduidade habitual seja adotado o rito mais rápido ou concedida exoneração. Bom, o que eu quero dizer aqui com isso? Essa questão da demissão ou da demissão por abandono de cargo ou a inassiduidade habitual são situações que são aquelas situações que o servidor não foi trabalhar de maneira injustificada. Seja porque ele faltou por 30 dias consecutivos, seja porque ele faltou durante 45 ou 60 dias interpoladamente durante um ano. Então depende um pouquinho do regramento aí também, pode ter outros períodos a depender aí da legislação, enfim. Mas normalmente para esse tipo de situação, ele é uma situação que pode ter uma celeridade maior. Por quê? Porque aqui não claro, a gente vai ouvir a versão do servidor também, né, até porque ele pode ter justificativas para aquilo, mas normalmente são procedimentos mais rápidos, onde você vai ter um número menor de testemunhas, os prazos são menores, então isso acaba acontecendo de uma maneira mais rápida. Normalmente é adotado ali um rito sumário, né, um rito mais rápido, ou ainda, normalmente quando esse tipo de situação é permitido que seja concedida a exoneração do servidor, se ele pedir para sair.
Porque nem sempre a gente vai conceder a exoneração do servidor. Por exemplo, se ele estiver sendo investigado num processo administrativo para aplicar uma pena de demissão porque, sei lá, ele praticou um ato de improbidade administrativa, nem sempre a gente vai conceder aquela exoneração. Por quê? Porque aquela aplicação daquela penalidade pode gerar um outro efeito, que é, a exemplo, a impossibilidade dele vir a exercer uma atividade pública durante determinado período de tempo, seja 5, 10 anos, enfim. Então pode gerar incompatibilidade para o exercício de atividade pública. Então, seria fácil para ele, agora, já que eu não quero sofrer essa incompatibilidade, eu vou lá e peço a minha exoneração. Então, eles dão uma segurada naquele pedido, entende? Justamente para que a gente possa averiguar a responsabilidade daquele servidor. Agora, quando a gente está apurando abandono de cargo ou inatividade habitual, a gente só quer desligar o servidor porque ele está faltando muito. Então, normalmente, podem ter exceções, mas normalmente não gera essa incompatibilidade. Então, por isso que normalmente é permitido que seja concedida a exoneração, caso ele solicite aí, ela durante esse procedimento disciplinar, tá bom? Além do que, o processo pode ser revisto quando surgirem novas provas que possam inocentar o punido ou ainda abrandar a sua pena. Acaba acontecendo isso às vezes. Acaba acontecendo, não é? Você já não viu histórias aí famosas na qual a pessoa foi lá, uma pessoa foi presa por um crime, e depois de muitos anos, muitas décadas, uma outra pessoa foi lá e falou a verdade, quem cometeu o crime fui eu. Isso pode acontecer também na esfera administrativa, na apuração de responsabilidade. E muitas vezes, todo aquele conjunto da obra nos faz crer que aquela pessoa é que é o culpado. Ou que tinha que ter sido aplicada aquela penalidade mais grave, só que às vezes pode ser que a pessoa não tinha acesso àquela prova naquele momento, mas depois ela teve acesso, ela ficou sabendo, enfim. E aí a gente pode rever aquela penalidade que foi aplicada a ele. Que é a revisão normalmente do processo administrativo ou do inquérito administrativo. Então, normalmente na revisão, quando é solicitada a revisão, é porque já teve o encerramento do processo. Já teve a decisão, já teve recurso, reconsideração, enfim. E aí, pelas vias ordinárias, a gente não ia mais mudar o resultado daquele processo, daquele procedimento. Só que, depois de um determinado período de tempo, a pessoa teve acesso a novas provas, que podem provar que ele era inocente, ou que podem provar que foi aplicada uma penalidade muito grave e que não deveria ter sido aplicada aquela penalidade grave, mas uma penalidade mais leve, uma penalidade mais branda. Então, por isso que normalmente na revisão não cabe o reformatio impégius. Normalmente na revisão a gente não reforma a decisão para piorar, ou seja, agravar a situação do servidor. É permitida a reformatio in melius, né? Aquela reforma para melhor. Então, para inocentar ele ou para diminuir a aplicação da penalidade, tá? E a revisão normalmente pode até ser interposta por herdeiros, porque pode repercutir até em sanções patrimoniais e tudo mais, tá? Bom, mas vamos lá. Olha, acabou. Nosso tempo vai se esgotando aí, né, amigão? Quando a gente fala aqui de aplicação de penalidade disciplinar, a gente poderia ficar muito tempo conversando com você aí de casa, mas a verdade é que o nosso tempo ele é limitado. E você viu que dá para você estudar de uma maneira sem necessariamente fazer menção a uma lei ou outra, mas fazer a junção de diversas leis. E foi mais ou menos essa a ideia aqui desse evento de hoje, tá? Justamente para te dar uma base para que você, principalmente você que já estudou, já estuda para alguns concursos aí na sua vida, você não confunda muitas disposições, consiga abrir a sua mente e entender a necessidade de você ver o regulamento específico. Porque muitas vezes é uma questão de nomenclatura, uma questão de prazo, uma questão de procedimento e que pode variar de uma lei para outra, de uma esfera para outra, por isso tem que estudar. O edital tem que ser o norte do seu estudo. É o edital que vai dizer o que você precisa estudar para poder passar na prova, tá bom? Lembre-se que vai valer a pena sim. Bom, meu amigo e minha amiga, eu quero agradecer a sua presença, você que acompanhou o nosso evento até agora. Me coloco aqui à sua disposição, caso você tenha alguma dúvida, coloca aí nos comentários o que você achou, coloca aí a sua opinião, coloca aí o que você já viu durante os estudos. Olha, professor, aqui no estatuto tal, o regulamento é assim, assado, traz aqui para a galera. A gente vai sempre acompanhando aí os comentários, vamos enriquecer o conhecimento da comunidade, ensinar também a aprender, tenha certeza disso. Só de você parar para fazer esse comentário e colocar ali algo
que você absorveu durante os seus estudos vai te ajudar a memorizar. Isso pode te ajudar também a passar em um concurso. Claro, não é só isso, mas vai te ajudar um pouquinho nesse processo de reflexão, vai te ajudar no processo de memorização. É isso aí, meu amigo. Agora eu quero desejar a você aí de casa um excelente dia de estudo. Larga essa internet, vai estudar, hein? Até mais!